Brasil, empreender nem sempre é uma escolha. Muitas vezes, é uma forma de resistir, de sobreviver onde o sistema exclui, onde o emprego formal não chega. Mas o que nasce da urgência pode florescer em potência. Mais da metade dos empreendedores no país são pessoas negras. Muitos começaram seus negócios por necessidade, mas transformaram suas trajetórias em caminhos de autonomia, identidade e impacto. Esta é a história de quem transforma o próprio trabalho em ferramenta de justiça. Quando a gente fala de investimento de impacto, para a equidade racial, eu estou falando de dar mais vida para as pessoas, eu estou falando de dar condição de sonhar. E dar condição de sonhar faz toda a diferença. É dessa força que surgem negócios como Maré de Sabores. Eu comecei a vender, mesmo sem saber fazer os doces, eu comecei a vender doce na porta da minha casa. Vendia pudim, fatia de bolo, vendia brigadeiro. Na época eu via a necessidade de me aperfeiçoar mais, porque conforme eu ia vendendo, mais cliente ia chegando e me pedindo mais coisas diferentes. E eu não sabia fazer, porque eu comecei assim, naturalmente, Vou vender aqui, isso, aquilo. Porque aqui, sendo meu, é um projeto que eu posso voltar para a área das meninas trans e travesti. É o meu estabelecimento que eu posso continuar mantendo. Então, eu tenho inúmeras coisas aqui dentro que eu posso estar fazendo. No Complexo da Maré, uma cozinha virou espaço de formação e o alimento, símbolo de transformação social. Maré de Sabores nasceu para gerar renda e hoje forma lideranças. Mais de 1.400 mulheres já passaram por aqui, aprendendo não só a cozinhar, mas a gerir, planejar e empreender. Essa experiência empreendedora da gastronomia fala muito desse lugar de sobrevivência que a mulher de favela acaba buscando para o empreendedorismo. Então, é nessa estrutura de trabalho que é doméstica, muitas das vezes, que elas conseguem ter alternativas para começar um processo de incremento de renda, das suas famílias, e depois elas conseguem progredir com pouco investimento e criarem, em algumas vezes, sustentabilidade para os seus negócios. E isso também faz com que essa pessoa contratante faça parte dessa luta, porque a ideia é que é isso, todo o lucro que a gente consegue produzir a partir dos eventos, ele possa ser reinvestido para a formação de novas mulheres em gastronomia ou qualquer outra demanda que as mulheres da Maré apresentem, na verdade, como necessário para a sua qualificação profissional. A Trampei nasceu de uma realidade vivida na pele, a exclusão financeira. Para muitos trabalhadores por aplicativo, não ter conta bancária é rotina. Rapaz, eu vou te falar, o trem era doído, era arrochado, dava trabalho. Véio. Ninguém faz nada por motoboy. Nunca vi ninguém fazendo nada. Tem que pagar uma coisa para ficar aqui? Não. Aí, mas também só pode vir OL, que eu tava na luta. Não, moço, é para todos os entregadores. Eu falei, mas assim, tá errado. Aí eu comecei a ir lá todo dia, fiquei indo lá todo dia, fui indo lá todo dia. Eu falei, rapaz, não é que o trem é para motoboy mesmo? Aí eu fiquei de cara, velho. Mas Jorge e sua equipe acreditam que trabalho também é patrimônio e que acesso a crédito não pode ser um privilégio de poucos. Bom, a história da Trampei começa comigo na garupa do meu pai em 96, em Recife. Nasci em Recife, num lugar muito humilde, com pais assim, que queriam muito vencer na vida. Minha mãe professora, meu pai office boy. E aí eu convivi muito com ele durante todo esse tempo, vendo todo o corre, essa jornada que é muito difícil, muito árdua. E eu sempre fui o tipo de criança que sempre foi muito criativa, comunicativa e querendo muito indignação social, sabe? Querendo fazer diferente.
A Trampey necessariamente atua como uma ferramenta de reparação histórica, porque é intencional. Então, para mim, a gente não precisa reinventar a roda, a gente precisa reformulá-la. Como é que a gente pode falar de uma justiça social econômica se a gente não começar pelos bancos? Sendo que todo mundo tem que ter conta em um. Se a gente não começa por lá, a gente vai começar por onde? Entende? Então, a gente tem que começar por diversos lugares, mas necessariamente a gente tem que reformular esses lugares que já existem e fazendo, de fato, um trampo decente. A Trampey aposta na potência do trabalho como ativo e na empatia como ponto de partida para a mudança. E eu parei para poder entender como é que são as garantias. Então, como é que a gente pode olhar essa garantia de uma maneira mais sistematizada? E eu entendi que um informal no Brasil, assim como meu pai era, ele pode não ter posses, pode não ter outros bens ou garantias a nível de CLTs ou formalidade do trabalho, mas ele tem o trampo, ele tem o trabalho. O trabalho é o ativo dessa pessoa. Ele não pode ficar um dia sem trabalhar. Como é que eu consigo trazer um crédito de qualidade para quem não tem? Sendo o ativo, o trabalho, essa garantia, vamos trazer as empresas. Então a gente fez essa ligação com as empresas, podendo servir com um crédito, vamos dizer, assistido para eles, sendo ou num formato de antecipação de recebíveis, num instrumento financeiro, num instrumento de trabalho como a bike, a própria moto. Como é que a gente consegue fazer esses recursos chegarem lá na ponta e com qualidade? Reconhecimento também é reparação. E muitas vezes é a primeira vez que alguém olha para esses trabalhadores como potência. Sou entregadora de aplicativo e trabalho com isso desde 2019. Eu comecei no aplicativo para complementar minha renda. CLT durante o dia, de 6 da manhã às 14 e das 15 até às 22, meia-noite, eu fazia aplicativo. O salário de CLT não dava. Eu sou mãe, moro sozinha, tenho uma filha, sou mãe solo, tenho uma filha. Então, tem que complementar, não tem jeito. Queria trocar de carro, queria comprar um carrinho e tal, trocar de moto. Então foi a junção, né? Tive que fazer a junção. Eu sempre gostei de ter 2 trampos. Quando empreender é resistir, o que está em jogo não é só sobrevivência. É o direito de sonhar. E sonhar muda tudo. Eu posso mostrar realmente de que assim não é impossível. Parecia ser impossível, mas eu lutei, eu perseverei e eu consegui. Então, futuramente eu quero olhar para trás e falar, valeu a pena ter seguido esse caminho. Com o apoio certo, negócios viram pontes e empreendedores viram líderes.